O resumo da história dos anjos na Bíblia, o lado oculto que nunca te contaram. Hoje, vamos mergulhar em um tema fascinante e polêmico, a verdadeira história dos anjos na Bíblia. Prepare-se para descobrir segredos ocultos, histórias chocantes e uma nova perspectiva sobre esses seres espirituais que muitos acreditam conhecer, mas poucos realmente entendem. Afinal, quem são esses seres? Eles são tão benevolentes quanto parecem, ou há algo mais sombrio por trás de suas origens? Os anjos, mensageiros ou guerreiros. Quando pensamos em anjos, imediatamente imaginamos seres de luz, puros e bondosos, enviados por Deus para nos proteger e guiar. Mas a Bíblia pinta um quadro muito mais complexo. Sim, eles são mensageiros divinos, como vimos na história do anjo Gabriel anunciando o nascimento de Jesus a Maria. Contudo, esses seres também desempenham papéis de guerreiros implacáveis, como o anjo que destruiu 185.000 soldados assírios em uma só noite, 2 Reis 19h35. E, ainda mais perturbador, anjos que lutam contra a humanidade. Aqui está uma verdade chocante: nem todos os anjos permanecem fiéis a Deus. Lúcifer, antes conhecido como portador da luz, era um dos anjos mais elevados, descrito como glorioso e perfeito. No entanto, o orgulho e o desejo de tomar o lugar de Deus levaram à sua queda, juntamente com um terço dos anjos, que se tornaram demônios. O que acontece quando seres celestiais se rebelam contra seu Criador? O caos espiritual que se seguiu transformou esses seres em nossos piores inimigos, conhecidos por espalhar o mal e a tentação. Os vigilantes, anjos que quebraram as regras. Outro grupo de anjos conhecidos como os vigilantes traz ainda mais à tona a dualidade moral dos anjos. Esses seres foram enviados à Terra para vigiar a humanidade, mas, em vez disso, se tornaram protagonistas de uma das histórias mais controversas da Bíblia. No livro de Enoque, os vigilantes se apaixonaram pelas mulheres humanas e, desobedecendo às ordens divinas, tiveram filhos com elas, gerando os temidos Nefilim, uma raça de gigantes poderosos e violentos. Sua rebelião contra a ordem natural trouxe consequências devastadoras, e eles foram aprisionados por Deus. Mas o que essa história realmente significa? Alguns estudiosos acreditam que esses anjos caídos ainda estão entre nós, manipulando os eventos da humanidade e guiando-a para a destruição. Isso desafia a visão de que os anjos são meramente espectadores passivos de nossas vidas, sugerindo que eles têm um papel mais ativo e, talvez, sinistro. Anjos caídos. A batalha final está próxima. E o que dizer dos anjos caídos aprisionados no rio Eufrates, conforme descrito em Apocalipse 9? Esses anjos estão presos, aguardando o momento em que serão soltos para causar uma destruição inimaginável. O fato de anjos, que originalmente eram servos de Deus, estarem condenados a trazer caos ao mundo é um alerta para o perigo que representa subestimar a força dessas entidades. Aqui está a verdadeira questão que muitas vezes evitamos: se anjos podem cair, seremos nós imunes a essa corrupção? A história dos anjos caídos é um reflexo das lutas que enfrentamos diariamente: tentação, orgulho, rebelião. O destino desses anjos serve como uma advertência de que até os seres mais próximos de Deus podem escolher o mal. Então, qual é a verdadeira natureza dos anjos? Será que são apenas guardiões celestiais enviados para nos proteger, ou estão mais envolvidos no destino do mundo do que imaginamos? Essa batalha cósmica entre luz e trevas nos mostra que o mundo espiritual é muito mais complexo e perigoso do que gostaríamos de acreditar. O significado espiritual e simbólico dos anjos. A história dos anjos não é apenas uma coleção de relatos sobrenaturais. Ela carrega um profundo simbolismo espiritual que nos obriga a refletir sobre a natureza do bem, do mal, da obediência e da rebelião. Os anjos são mais do que simples mensageiros divinos ou guerreiros celestiais. Eles representam os dilemas e as escolhas com as quais nós, seres humanos, lidamos diariamente. Eles são espelhos espirituais, que nos mostram o que acontece quando se escolhe o caminho do orgulho ou da humildade, da obediência ou da rebelião. Quando vemos o destino de Lúcifer e seus seguidores, estamos olhando para uma manifestação divina da justiça. Um lembrete de que ninguém está acima da lei de Deus, nem mesmo aqueles que habitam os reinos celestiais. E é aqui que a história dos anjos se torna extremamente relevante para nós hoje. O orgulho, a raiz de toda queda. A queda de Lúcifer não foi causada por uma falha externa, mas por algo muito mais perigoso: o orgulho. Ele era perfeito em beleza e sabedoria, mas seu desejo de ser como Deus o levou à destruição. Esse tema do orgulho, presente tanto na queda de Lúcifer quanto na dos vigilantes, serve como um alerta para nós.
Quantas vezes o orgulho nos leva a tomar decisões que nos afastam de Deus? Quantas vezes buscamos glória e poder, ignorando as consequências espirituais? Os anjos caídos são um exemplo poderoso do que acontece quando o orgulho toma conta do coração, não apenas a queda individual, mas a destruição que isso pode trazer para todos ao nosso redor. A Bíblia nos ensina que Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Tiago 4:6. Essa não é apenas uma advertência moral, mas um princípio espiritual que rege todo o universo. Assim como Lúcifer foi expulso do céu por sua arrogância, nós também enfrentamos a possibilidade de sermos afastados da presença de Deus se permitirmos que o orgulho corrompa nossa alma. A batalha espiritual, os anjos e o destino da humanidade. O que torna a história dos anjos ainda mais inquietante é que ela não se limita a um evento passado. A Bíblia nos fala claramente sobre uma batalha espiritual em andamento, uma guerra cósmica entre o bem e o mal, entre anjos e demônios, e nós estamos no meio desse campo de batalha. Paulo nos lembra em Efésios 6:12 que nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra os principados, contra as potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Isso significa que o que aconteceu com Lúcifer e os anjos caídos não é apenas uma história para ser lida e esquecida. É uma realidade espiritual que continua a influenciar o destino da humanidade. Os anjos ainda estão ao nosso redor, e assim como os demônios tentam nos afastar de Deus, os anjos de luz estão constantemente lutando ao nosso lado para nos proteger e nos guiar no caminho da salvação. Os 4 anjos aprisionados no Eufrates, o fim dos tempos. Uma das profecias mais enigmáticas do livro de Apocalipse envolve os 4 anjos aprisionados no rio Eufrates. De acordo com Apocalipse 9:14-15, esses anjos caídos serão soltos durante os últimos dias para liderar um exército de destruição. O fato de esses anjos estarem acorrentados até o momento designado por Deus nos lembra que há forças espirituais poderosas sendo controladas até o momento certo. Mas por que esses anjos foram aprisionados no Eufrates, um rio tão significativo para a história bíblica? O Eufrates foi o local onde a civilização começou, e muitos estudiosos acreditam que esse é o local simbólico do início e do fim, o berço da humanidade e o local onde ocorrerá um dos momentos mais decisivos do fim dos tempos. Quando esses anjos forem soltos, eles trarão uma devastação inimaginável, o que indica que o conflito espiritual atingirá seu clímax. Essa profecia serve como um aviso solene de que o fim dos tempos será um momento de grandes lutas espirituais, onde o destino da humanidade estará em jogo. Não será apenas uma batalha física, mas uma batalha espiritual, onde as forças do mal tentarão, uma última vez, destruir o plano de Deus. A libertação desses anjos aprisionados no rio Eufrates nos lembra que, mesmo que Deus tenha o controle de todas as coisas, o mal ainda tenta se manifestar de forma destrutiva no mundo. Os querubins e serafins, guardiões celestiais e o mistério de sua função. Os querubins e serafins são anjos de alta posição, descritos como estando constantemente na presença de Deus. Os querubins, mencionados desde o Gênesis, são guardiões do Jardim do Éden, colocados ali para impedir que a humanidade caída retornasse à árvore da vida. Gênesis 3:24. Essa imagem dos querubins como protetores nos faz pensar no papel deles como defensores da santidade de Deus. Eles também aparecem em visões proféticas, como a de Ezequiel, onde são descritos com múltiplas faces e asas, cobrindo o trono de Deus. Isso nos revela algo fundamental. O reino espiritual é cheio de mistérios e forças que operam para proteger a santidade e o plano de Deus. Quando refletimos sobre os querubins, pensamos na responsabilidade que temos de respeitar o que é sagrado e buscar a retidão, assim como eles protegem o que é divino. Já os serafins, mencionados no livro de Isaías, Isaías 6:2-3, são descritos como anjos de 6 asas que proclamam a santidade de Deus, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. O que os serafins representam é o louvor incessante a Deus. Eles nos mostram que a adoração é a essência de estar na presença do Criador. Ao refletirmos sobre os serafins, somos lembrados de que nosso propósito é glorificar a Deus em todas as coisas, e que, um dia, participaremos dessa adoração eterna. A reflexão final: o papel dos anjos em nossa vida espiritual. Quando pensamos na história dos anjos, podemos ficar maravilhados com o seu poder e propósito, mas devemos nos perguntar: qual é o papel dos anjos em nossas vidas hoje? A Bíblia nos ensina que os anjos são enviados por Deus para servir e proteger aqueles que herdarão a salvação, Hebreus 1:14. Eles estão, de fato,
presentes em nossas vidas, muitas vezes invisíveis, mas ativos no cumprimento dos propósitos divinos. Os anjos representam a conexão entre o céu e a terra, mostrando que não estamos sozinhos em nossa jornada espiritual. Mesmo que não possamos vê-los, devemos ter fé que Deus designou anjos para nos proteger e guiar. Ao refletirmos sobre a queda de Lúcifer e seus seguidores, somos alertados sobre a importância da obediência e da humildade perante Deus. O orgulho e a rebelião nos afastam de sua presença, assim como aconteceu com os anjos caídos. Por outro lado, ao refletirmos sobre os querubins e serafins, somos inspirados a viver uma vida de adoração e reverência a Deus, sabendo que nossa caminhada espiritual é observada e protegida por esses seres celestiais. Conclusão: a história dos anjos é nossa história. A história dos anjos não é apenas sobre eles, mas também sobre nós. Ela nos ensina sobre a obediência, o orgulho, a luta entre o bem e o mal, e o plano de Deus para a humanidade. Desde a criação até o fim dos tempos, os anjos desempenham um papel crucial no desenrolar do destino espiritual do mundo. Assim como eles enfrentaram suas escolhas, seguir a Deus ou se rebelar, nós também devemos fazer essa escolha diariamente. E agora, te convido a refletir: como a história dos anjos impacta a sua vida espiritual? Se essa mensagem te tocou, compartilhe com seus amigos e familiares. Não se esqueça de curtir o vídeo e se inscrever no canal para continuar acompanhando mais conteúdos reveladores como esse. Que Deus te abençoe e te guarde.